sempre agradecidos. Amém. Amém. Evangelho de Jesus conforme Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19. Esse texto que nós vamos ler acontece na sequência da conversão de Zaqueu. Aliás, acontece dentro da casa de Zaqueu, mas não é a conversão de Zaqueu, tem nada mais a ver com Zaqueu aqui. Tem mais a ver com a gente. Capítulo de número 19, versículo de número 11. Essa palavra é sobre o seu ministério. Essa palavra é sobre o meu ministério. Essa palavra é sobre o nosso chamado. Amém? Diz assim o texto. 19:11 de Lucas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. E compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois eu tive medo, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe então o Senhor: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros ao menos. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, já tem 10. Pois eu vos declaro, todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes maus, ou melhor, quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém. Olha, diferente da parábola dos talentos, que é apresentada em Mateus capítulo 25, nós temos aqui uma dinâmica diferente. Lá em Mateus capítulo 25, ele chamou os seus servos, o patrão chamou os seus servos, ele ia ficar distante da cidade. Obrigado, Gabriel. E ele deu para um servo 5 talentos, para outro servo, quantos? Não, vamos de novo. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Então, quantos servos ele utilizou? 3. E quantos talentos ele deu? 8. Ele pegou 8 talentos e distribuiu entre 3 servos. É uma dinâmica diferente desse aqui. Aqui, Jesus está dando um outro exemplo de um homem que vai conquistar um reino. Ele vai conquistar um reino. E ele pega 10 servos, e para cada um ele dá o mesmo tanto. Ele dá uma mina para cada um. Uma mina é uma outra medida, uma outra unidade de valor, menor que o talento, mas não é pouco, tá? É um bom valor.
E aí ele pega 10, e aí não é que ele dá 10 para cada um, para um ele dá 5, para outro ele dá 2, não. Ele dá uma mina para cada um. E ele diz assim, olha, eu vou conquistar essa terra, e quando eu conquistar essa terra, esse reino, vocês têm que ter granjeado isso, aumentado, multiplicado isso, para quando eu voltar. E aí quando ele volta, todos tinham um. E aí um chega e fala assim, ó, eu conquistei 10. O outro diz, eu conquistei 5, o outro diz, acho que é 5, né? E o outro falou, eu guardei a mina num lenço, e está aqui a mina, só ela mesma. E aí aquele que tinha conquistado 10, ele deu autoridade no reino que ele acabou de conquistar para 10 cidades, o outro de 5, e o outro ele mandou embora. Bom, obviamente se trata de dinâmicas diferentes, porque quando a gente olha por serem evangelhos sinóticos, a gente já tem a percepção de é a mesma coisa de Mateus, mas agora contado por Lucas, então, mas não é a mesma coisa. E as lições também são diferentes. E eu queria introduzir esse sermão, essa palavra sobre o seu ministério, sobre o meu ministério, primeiro com um ponto fora dessa conta, que no Brasil, aliás, eu vim falando no carro com a Vanessa sobre isso. No Brasil, o RH das empresas está cada vez mais difícil. Quem empreende sabe disso. É difícil você ter bons funcionários. Quem empreende sabe na pele o que eu estou falando, que é difícil você ter bons funcionários. E quem não empreende tem outro tipo de visão, e está tudo bem, cada um no seu quadrado. Mas o índice de desemprego no Brasil, e eu não quero aqui tomar política, vocês sabem a minha posição, eu não tem dessa comigo, mas o índice de desemprego no Brasil, nas últimas décadas, é menor do que em algumas décadas, nas duas últimas décadas, nos 10 últimos anos, é menor o índice de desemprego do que era quando a gente era pequeno, por exemplo, há muitas décadas atrás. Deixa eu tentar dar um exemplo prático. Muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem aqui agora e assistindo, tiveram ou têm pais, os pais, especialmente o pai, né? Antigamente as mães não trabalhavam. Algumas décadas atrás, mães ficavam em casa. Então, muitos de vocês tiveram pais que viveram trabalhando e trabalharam anos a fio e que nunca tiveram um registro oficial na carteira. Aliás, muitos de vocês tiveram pais que nem tinham carteira, entende? E que meio que se orgulham, comigo não tem esse negócio de carteira e tal, não sei o quê. E o percentual se multiplica quando se trata dos pais de vocês. Então, se você tem um pai que tem sempre a carteira assinada, não sei o que lá, beleza. Mas o seu avô, por exemplo, provavelmente não tinha. No Brasil, esse negócio de carteira, com a carteira de trabalho, como chama? CLT, a consolidação das leis trabalhistas. A carteira de trabalho, aliada, junta, coligada, com um direito previdenciário, ela é do final da década de 60, era de 69. Essa conquista do trabalhador, uma ótima conquista, aliás, é da década de 60, quase nos anos 70. Entendeu? Da época depois do Getúlio Vargas. E aí você fala, pastor, mas se eu pesquisar aqui, é isso que eu vou achar? Não, você vai achar carteira de trabalho, mas é de 1910, por aí, 1904, por aí, mas não era carteira, era certidão de trabalhador agrícola, era o que a gente tinha. Que era o pessoal da roça, que trabalhava na colheita do café, do milho, dos trigos, da soja, da pecuária, sei lá o que, é isso que a gente tinha, né? E aí, em 88, de 88 para cá, com a nova Constituição, com a consolidação das leis trabalhistas, enfim. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? O que isso tem a ver? Talvez você não saiba o que eu vou falar agora, mas o Brasil é um dos países onde o trabalhador tem mais direitos. O Brasil é um país onde o trabalhador tem mais direitos. E talvez você que nunca empreendeu e que sempre luta pela CLT e está tudo bem com isso, vai dizer assim,
Pastor, mas o senhor está dizendo, então você está defendendo que o trabalhador aqui ganha bem, é bem... Não, eu não estou falando de salário. Eu não estou falando que o trabalhador brasileiro ganha bem. Aliás, eu acho que ganha mal pra caramba. Eu acho que ganha mal pra caramba. Eu não estou dizendo que o salário mínimo é bom. Eu não estou... Ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. Eu estou falando que os direitos assistidos ao trabalhador no Brasil são... case no mundo. Pesquisa é isso que eu estou falando. Qualquer país, você vai para os Estados Unidos, meu amigo, não tem férias, não. A mulher ganha neném e fica perdendo dinheiro. Ela ganha neném e fica em casa sem salário. O cara fica doente e não ganha. Está doente, o problema é teu. Vai se tratar. Lá não tem o SUS, por exemplo. Bom, enfim, daqui a pouco eu nem volto aqui para o texto. Mas o que eu estou falando é que aqui você tem jornada máxima diária de trabalho, você não pode passar de X horas. Você tem descanso semanal remunerado. Aqui no Brasil você tem férias remuneradas. Aqui você tem hora extra com variação dependendo do horário, do dia da semana. É um preço que se paga pela hora. Tem regras, né? Você tem salubridade, dependendo do que você trabalha, você multiplica seu direito. Você tem licença maternidade, tem licença paternidade, eu não sei se vocês sabiam. Tem licença paternidade, tem proteção contra demissão por justa causa. Você não pode mais ser mandado embora por justa causa, não é assim. Enfim, atuação de salubridade do ambiente. Esses dias a gente foi comprar cadeiras, e ele falou, não, mas as regras do trabalho para essa função tem que ser essa cadeira aqui. Aí a cadeira era quase R$1.000 cada um. Eu falei, mas por que tem que ser essa cadeira? Não, porque agora tem uma nova... sei lá, uma lei aí que é essa cadeira. Eu falei, caramba, então vamos comprar a cadeira certa. Acúmulo de função, enfim, seguro-desemprego, aviso prévio. No Brasil, o trabalhador é bem assistido do ponto de vista da lei. E, de novo, eu não estou falando que ganha bem, entendeu? Mas eu estou dizendo que a lei está cobrindo bem o trabalhador. Qual é o efeito colateral disso? Porque quando eu era menino, que a maioria não tinha carteira profissional assinada. Quem lembra quando a maioria não tinha carteira assinada? Levanta a mão aí. Beleza, os mais cabelinho mais branco, eu lembro. Naquela época, vem comigo, vem nesse pensamento, a gente vai entrar no texto. Naquela época, antigamente, uma pessoa legalmente empregada, documentada, quando falava assim, eu estou trabalhando, não sei o que, eles já perguntavam, é de carteira assinada? Hoje ninguém pergunta, porque é obrigatório ter a carteira assinada, entende? Mas antigamente, quando quase ninguém tinha carteira assinada, quem tinha, geralmente se mantinha no emprego até aposentar. Geralmente a pessoa se mantinha porque ela tem carteira assinada, porque ela tem um contrato, ela está assistida, diferente da maioria de 70%, 80% dos trabalhadores que eram todos informais. Então, quem tinha aquilo ali, tinha que manter, quem tinha aquilo ali, tinha que ser um bom funcionário, quem tinha aquilo ali era uma coisa diferente. Mas hoje, como todos os empregados geralmente são contratados oficialmente, e como todos os empregadores precisam oficializar, mesmo que seja um serviço temporário, você tem Natal, você vai trabalhar no Natal por 30 dias, 40 dias, tem que registrar. Então, e está tudo bem, tá? Eu sou a favor também. Eu sou empregador, sou empresário, mas sou a favor da lei, eu sou do lado do trabalhador. Mas, como hoje todos os empregados, a maioria, precisam ser oficializados, isso tem um custo alto. Então, o funcionário passa a ser o centro, e isso gera um efeito colateral, que é o leilão de cargos e salários. O cara está dentro de uma empresa, usando a internet, o computador de uma empresa, para pesquisar emprego em outra empresa. Hoje é assim. Hoje é assim que funciona. Não, você emprega alguém, pode saber que ele está no leilão. Se alguém oferecer para ele R$60 a mais, acabou. Então, é difícil hoje uma pessoa que trabalha na mesma empresa há 20 anos. É difícil hoje você achar alguém que trabalha na mesma empresa há 30 anos. E isso gera um efeito colateral, que é o leilão de cargos e salários, e gera um turnover. Como fala turnover? Um entra e sai de funcionários na empresa. Então, a empresa está entrando funcionário o tempo... Como?
Rotatividade. Isso gera uma rotatividade nas empresas, rotatividade de funcionários. A empresa tem que ter contabilidade contratada, tem que ter... Por quê? Por conta desse turnover, por conta desse entra e sai. Mas vamos falar sobre ministério e o que o texto tem a dizer. Acontece que essa questão de turnover, de entra e sai, de rotatividade, de pessoas que não param nos empregos, parece ter modificado a forma como as pessoas lidam com o ministério também. Porque qualquer coisa na empresa, antigamente, quem estava empregado tinha que levantar a mão para o céu e falar, estou empregado, aqui eu vou morrer aqui nessa função. Antigamente era normal uma pessoa ter 30 anos no mesmo emprego. Mas hoje, como esse turnover é normal, então parece que essa política entrou na cabeça das pessoas, inclusive em outras coisas, como relacionamentos. Os casamentos duram menos, os namoros duram menos, os noivados acabam rápido. E também entra na questão ministerial. Parece que isso modificou a forma como as pessoas lidam com o ministério também. Quantas pessoas começam e não terminam o ministério que receberam? Começa, recebeu um ministério, um chamado, um propósito, um trabalho da parte de Deus. Aí começa. Mas se ele vê alguma coisa que não agrada, fala, não, eu então estou fora. Porque na outra igreja é assim. Então é a mesma ideia da empresa, passa também para o ministério. Quantas pessoas iniciam bem e não seguem avante no trabalho de Deus, no trabalho que receberam? Meu Deus, como é triste olhar para a forma como algumas pessoas lidam com o trabalho do Senhor. O trabalho que receberam do Senhor. Nesse texto que nós lemos, dentro da casa de um milionário que havia acabado de se converter, chamado Zaqueu, Jesus contou uma parábola, como eu disse, muito parecida com a parábola dos talentos, mas aqui tem outro propósito, outra dinâmica, outros números e outra moral da história. O patrão aqui é um homem que partiu para uma terra distante nessa parábola com a finalidade de conquistar um reino e voltar. Isso está falando de alguma coisa mais espiritual. E o que isso tem a ver comigo, com você, com a gente, porque essa mensagem é sobre o meu ministério, pastor? Vamos deixar 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, o que Deus entregou em sua mão precisa ser multiplicado, precisa crescer. O que Deus entregou em suas mãos, o que Deus colocou no teu chamado, no teu coração, na tua alma, precisa crescer. Precisa crescer. Muitos de nós recebemos de Deus chamados ministeriais, outros receberam chamados administrativos, que são importantíssimos. Sem uma boa gestão, não tem ministério que consiga romper. Sem uma boa gestão, não tem... Você pode ser espiritual, falar em línguas, expulsar demônios. Se não tem uma boa gestão, quantas igrejas dão escândalo porque o pessoal não paga o aluguel? Já ouviram? Quantas igrejas lotadas? Não estou falando de igreja que tem 5 pessoas e o aluguel é 10 mil. Não, eu estou falando que tem milhares de pessoas e que passam vergonha por falta de administração, de gestão. Aqui de vez em quando eu falo para vocês, a gente vai fazer o ofertório, não é agora. Irmãos, as nossas contas são todas pagas em dia. Glória a Deus por isso. Bom testemunho, isso é importante. Algumas pessoas têm chamados administrativos. E outros receberam chamados específicos para desenvolver o ministério. Por exemplo, a Bíblia diz que existe uma diversidade de dons. Pega essas palavras, dons. A Bíblia diz que tem diversidade de serviços, e a Bíblia diz que tem diversidade de realizações. Veja o que diz, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, veja. Coríntios 12 é o texto bíblico que fala sobre os dons espirituais. Dons espirituais, lembra do línguas, profecia, não sei o que lá. Agora, como ele começa? Ele começa assim, pode ir direto no versículo 4, ele fala assim, ó, ora, os dons são diversos, dons,
grifa aí, se liga aí. São diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Também uma diversidade nos serviços. Outra versão, ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Continua. E também uma diversidade nas realizações. Outra versão, nas operações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele fala há uma diversidade de dons, há uma diversidade de serviços ou ministérios, dons, ministérios e realizações ou operações. Mas o Senhor é sempre o mesmo. Aí ele continua, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então ele está dizendo, existe uma diversidade de dons, a palavra dons é carismas em grego, dons. Existe uma diversidade de ministérios. A palavra grega ali é diaconia. Tá certo? É a questão ministerial. O primeiro é mais espiritual, o outro é mais ministerial. E tem o terceiro que é realizações ou operações, que é a palavra grega energema, que significa o serviço, é uma questão mais operacional. Então você tem uma camada espiritual, uma camada ministerial e uma camada operacional. E a Bíblia diz que o Espírito é o mesmo. O Deus, o Senhor é o mesmo, que capacitou um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo outro. Todos dados pelo mesmo Espírito. Dons espirituais, dons ministeriais e dons operacionais. Está claro isso aqui no texto? Ok. Todos eles foram dados pelo Espírito. Então o irmão que é cheio do Espírito Santo, a irmã que tem dom e sonha, e Deus revela e tal, ela não é mais importante do que a irmã que limpa a igreja, que trabalha no operacional da obra de Deus, que também não é maior do que aquele que trabalha na gestão do reino de Deus. Vocês estão aqui na igreja sentados, tem um ar-condicionado ligado. Alguém ligou esse ar-condicionado? Não fui eu não sei ligar ar-condicionado. Eu estou com o ar-condicionado lá para ligar, estou pagando, a pessoa não vai. Eu não sei ligar ar-condicionado. Alguém ligou. E essa pessoa é importante para que hoje você não precise ficar se abanando. Não está gostoso o ar-condicionado? É assim que funciona. Você está na internet assistindo a gente com alta qualidade. Essa câmera custou, não lembro agora, quase 20 mil reais cada uma. E vocês pagaram, e a igreja investiu, e agora você está recebendo uma boa qualidade de som e imagem. E por trás da câmera tem gente trabalhando, e por lá na mesa tem gente fazendo coisas que eu não sei fazer. E cabos que eu não sei para onde liga. Eu só falei, precisa ter uma câmera boa. Então existem dons, existem ministérios e existem operações. Todos chamados pelo mesmo Espírito. Ele chamou uns para dons sobrenaturais, outros para serviço diaconal e outros para realizações e serviços e o que eu estou chamando aqui de operacional. Qual é o seu chamado aqui? Qual é o seu ministério aqui? Seja o que for que o Senhor tenha confiado a você, olha aqui para mim. Seja o que for que o Senhor tenha confiado a você, precisa não apenas ser feito, mas ser multiplicado. É isso que ele está dizendo aqui. Deus não te chamou para você ir lá, pastor, Deus me chamou para fazer. Não, precisa multiplicar. Pastor, como eu vou multiplicar a limpeza? Então tem que limpar 10 igrejas para multiplicar por 10 a mina e ter 10. Não. Mas você pode treinar 10 pessoas. Você pode ensinar, você pode compartilhar. Esse projeto pode crescer. Esse projeto pode crescer. Seja qual for o seu chamado, seja o que for que Deus confiou a você, não pode ficar quieto, parado só naquilo que você faz. Precisa ser multiplicado. Pastor, como eu faço isso? Vai depender do que Deus te chamou para fazer. Vai depender de qual o projeto que Deus colocou no seu coração. Obviamente, cada chamado tem a sua forma de multiplicar. Cada projeto tem a sua forma de multiplicar. Mas você já pensou nisso? Por exemplo, aqui tem pessoas que trabalham no reino de Deus e pessoas que não fazem nada, ouvindo essa palavra. Mas você já pensou no que Deus te deu e no que Deus confiou a você? E
como você está agindo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos agora. Exatamente agora. Como hoje em dia você está. Que tipo de serva você está sendo agora, ultimamente? Segundo, Deus não aceita a sua percepção teológica como desculpa. Deus não aceita a nossa percepção teológica como desculpa. Quando eu li essa parábola, vou dizer a vocês, tá? Não estou falando de coisa desse ano, do ano passado, eu estou falando do começo da minha fé. Quando eu li esse texto e li a parábola dos talentos, que eu reconheço que é muito parecida, muito embora são propostas diferentes, conforme nós vimos no início, a leitura me inquietava a alma. Até hoje, por exemplo. Hoje, estudando sobre isso, eu tive uma percepção que eu quero compartilhar com vocês. E em que momento que essa leitura me inquietava a alma? No momento que ele falava assim, ó, o cara lá dos 10 talentos que enterrou, e o cara da mina que lá todo mundo ganhou uma, mas ele não quis fazer nada e ele só tinha uma para devolver. O cara do talento enterrado e da mina enrolada lá no lenço, eles falam uma coisa muito parecida para o Senhor. Eles falam assim, lá nos 10 talentos, eu sabia que o Senhor era um homem duro, eu sabia que o Senhor ceifa onde não semeia, colhe onde não planta. E aí eu sempre, quando eu li esse texto, eu falo, mas Deus, eu não sei se Deus é assim, porque na parábola, esse representa Deus, né? Esse Senhor representa Deus. E aí o cara falava, eu enterrei esse negócio porque eu sei que o Senhor é terrível, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é um homem rigoroso. E eu nunca tive paz lendo isso, porque, vamos lá, nós conhecemos o texto, somos familiarizados com a história dos 10 talentos, que a gente fala 10 talentos, descrita lá em Mateus 25, e com o texto da mina que a gente leu aqui agora. A pergunta é, o homem que enterrou o talento e o homem que escondeu a mina, eles têm uma percepção correta sobre o Senhor deles? Porque veja só o que eles dizem, acho que é o versículo 27, deixa eu ver, não é 27, né? Eu vou achar aqui. Não, 23, é o 23, não, 21. Eu tive medo do Senhor, porque és homem rigoroso, o Senhor retira o que não depositou, e o Senhor colhe o que não plantou. É o 21, é o 21, o versículo 21. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, na outra versão, duro, outra versão, rigoroso, essa versão que eu estou lendo agora, que ceifa onde não semeou, que colhe onde não plantou, para tudo. Isso é verdade? Deus colhe onde Ele não plantou? Porque é isso que Ele está falando, Deus ceifa onde Ele não semeou. Eu sempre tive dificuldade com esse texto, até porque Deus é o Criador de tudo, tudo foi criado por meio dEle, por Ele e para Ele. Ele pode ceifar onde Ele quiser, porque Ele plantou tudo. Tudo foi feito por meio dEle, por Ele e para Ele. Ele pode exigir tudo. E ao exigir, Ele não está pedindo nada demais. Ele está pedindo o que é dEle por direito. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa percepção do cara não reflete a verdade máxima, a verdade última do texto. Aí você fala, não pastor, mas Deus concorda, porque Ele diz assim, já que você sabia que eu sou assim, por que você... Então vamos chegar lá, vamos por parte. Quando você lê o texto, eu sabia que o Senhor é severo, duro, rigoroso, que ceifa onde não plantou, que ceifa onde não semeou, que colhe onde não plantou, eu não acho que isso concorda com o caráter do Deus que eu conheço. Porque o Deus das Escrituras, Ele fez tudo. E Ele tem direito de tudo. Ele tem direito de colher o que Ele quiser, onde Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo. O Senhor de todos. Esse é o Deus da Bíblia.
Então isso é verdade? O senhor colhe onde não plantou, não sei o quê. Quer dizer, quem colhe onde não plantou meio que não tem direito legal. Entende? Você plantou, aqui é seu. Esse terreno é seu? Não. Essa semente é sua? Não. O senhor plantou isso aqui? Não. E o que o senhor quer? Eu quero colher. Ué, tem um nome isso aí, é roubo. Deus não é assim. Esse é o caráter do Deus verdadeiro? Eu particularmente acho que não. Agora, veja só como Jesus reagiu no próximo take, no próximo versículo, que é o 22. Respondeu-lhe, servo mau... me perdi aqui. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Lendo esse texto, parece que Jesus concorda com o que o cara está falando. Mas o começo da oração diz assim, por tua própria boca te condenarei. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é, eu vou usar o seu argumento e vou refutar a sua teoria usando o seu próprio argumento. O que Jesus está dizendo é, eu vou usar o que você falou sobre mim contra você. É disso que ele está falando. E aí ele diz assim, se você me acha isso, se você acha que eu sou essa pessoa, por que você não colocou a mina no banco? Porque você sabe que o dinheiro, ele é um produto que ele é caro quando você precisa e ele é barato quando você não precisa. O dinheiro é assim no mercado. O dinheiro é um produto. Quando você precisa comprar dinheiro, buscar dinheiro do mercado, ele custa caro. Quando você não precisa, o banco fica te oferecendo. E oferecendo com taxas que você não tem quando você precisava. É basicamente isso. E quando você olha para Jesus, né, falando, sei lá, coloca seu dinheiro no banco por causa dos juros e tal. Bom, sabemos que Jesus nem é a favor de juros, ou da usura, ou do empréstimo, porque a Bíblia tem vários textos sobre isso, mas ele entra na desculpa do cara, ele entra na desculpa do servo negligente, para lidar com ele a partir das palavras dele, por isso que Jesus disse, eu vou usar a sua palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para ele e para esse pessoal da desculpa esfarrapada, meu amigo, o seu discurso não condiz com a forma como você lida com o ministério que eu te confiei. Ou seja, se você tem essa percepção que eu sou duro, que eu cobro onde eu não tinha direito, se eu cobro onde eu não tinha direito, se você pensa isso de mim, quem pensa isso tinha que ser previdente. Então você tinha que pegar a mina que eu te dei, colocar no banco. O banco, o juro do banco, quando você deve para o banco, é uma taxa. Quando você põe dinheiro no banco e o banco deve para você, é outra taxa. Então, se você estiver devendo dinheiro para o banco, no cartão, é 15% ao mês. Mas se você coloca o dinheiro no banco, para o banco te pagar juros, é menos de 1%. Então, é menos de 15% por ano. Deve o cartão para você ver. Quem já passou esse inferno aí, levanta a mão. Porque é um inferno. Isso aí é um inferno. Vende o carro, faz negócio com a alma. Não, com a alma não, estou brincando. Mas paga o banco, cara. Cartão não dá não, paga o banco. Aí, se você fica devendo um ano para o banco, no fim você tem que pagar 150%. Mas se você tiver dinheiro no banco, e o banco vai te pagar por mês, no final do ano você ganha menos de 12%. Você ganha 11%. 11,8%, 11,6%, 11, não sei o quê, por cento ao ano. Eu estou falando da poupança. Tem outros investimentos que não é um assunto aqui. Mas o que Jesus está falando com isso é o seguinte: se você coloca esse dinheiro no banco, pelo menos um pouquinho por mês rende. Pastor, mas o que isso tem a ver para mim, para o meu ministério? O banco e os juros mencionados por Jesus nesse texto mostram que pelo menos alguma coisa mensal deveria render pouco, mas deveria render
daquilo que recebemos das mãos do Senhor. Em outras palavras, se você fizer pouco, mas regularmente, Deus te deu um trabalho, um dom, um ministério, ok. Se você fizer pouco, mas com regularidade, você faz pouco, mas faz todo mês, mas faz toda semana, mas faz na sua escala, mas já ajuda. E aquilo que você recebeu, pouco, mas está sendo granjeado pouco, mas está sendo feito pouco, não é? Às vezes não está do jeito que você poderia fazer. É pouco, mas todo mês você está lá, é pouco, mas pastor, eu queria que o senhor contasse mais comigo, que o ministério, a igreja contasse mais comigo, mas eu não estou podendo, mas pelo menos está aí, eu não falto, no que precisa eu estou aqui, é pouco, é disso que Jesus está falando. Mas se você apenas enterra, se você apenas guarda, se você apenas esconde, se você negligencia, se você simplesmente para, então Jesus tem uma classificação para você, você é um servo mau. Então aqui tem tipos de homens e mulheres que receberam, todos receberam a mesma coisa de Deus nesse texto aqui. Alguns estão multiplicando por 10, mas alguns estão multiplicando por 5. E tem aqueles que, sabe o pessoal do banco que faz o 1%, 1% ao mês, a taxa da poupança, pelo menos 1%, pelo menos um pouquinho. Pastor, eu não estou sendo um bom diácono, mas também eu não sou, mas também eu não estou fora. Eu podia fazer mais, mas pelo menos esse percentual pouquinho, conta comigo. Porque hoje tem pessoas, eu comecei falando do mundo corporativo. Então, por exemplo, tem um rapaz trabalhando, nunca atrasou o salário, não sei o quê, sumiu. Eu não sei se você que tem empresa já teve alguém que deu abandono de emprego. Eu não consigo entender. Existe isso no ministério, abandono de emprego. E é interessante que o cara abandonou, porque lá no mundo corporativo, esse menino abandonou e sumiu. Não atende o telefone, não sei o que, tal. Sei lá, ele entendeu que não dava certo, sumiu. Ok. Mas na igreja, o cara some do ministério e nem some da igreja. Está lá, e aí, meu irmão, e aí, minha irmã? E aí, pastor, tudo bem? Bênção. Ela falou, tá, bênção, estou. Falar, que bom. E agora? Ano que vem estamos aí, não sei o que e tal. Eu não consigo entender. Tem gente assim, que acha que Deus é um carrasco, porque esse é o check-up, essa é a teologia do cara que escondeu o talento e que escondeu a mina. Então, quem é Deus para você? Não, ele é carrasco, Deus é terrível. Deus, ele colhe onde ele não planta, ele faz coisas que ele não tem direito. Deus, e por isso, porque ele acha que Deus é um carrasco, a teologia dele é que Deus é um carrasco, e por causa disso ele enterra aquilo que Deus confiou para que fosse multiplicado. Então esse é o segundo ponto, eu já tenho que terminar, que Deus não aceita a sua percepção teológica como desculpa. Eu acho que Deus é um carrasco. Essa é uma percepção tua. E aí Jesus responde a esse cara na parábola dizendo o seguinte, eu vou usar a sua percepção e vou dar uma invertida em você usando a sua própria lógica. Se você acha que eu sou um carrasco, então trabalhe a partir disso. Por que você não colocou o dinheiro no banco? Por que você não fez pelo menos um pouquinho? Porque se Deus é esse déspota, se Deus é esse carrasco, então por que você é um vagabundo, espiritualmente falando? Porque se Deus é um carrasco, eu não posso ficar brincando com Deus que é um carrasco. Como eu vou brincar com Deus que é um carrasco? Tem essas pessoas que vivem em pecado, mudando o assunto um pouquinho, já voltando para a gente encerrar, que vivem em pecado e quando alguém fala alguma coisa assim, quem é você para falar de mim? Quem me julga é Deus. Ué, se quem te julga é Deus, você não tem medo? Porque aí piorou. Se quem te julga é Deus, ele sabe tudo, então acabou, meu amigo. Então tem essa ideia.
Ah, eu sabia que o senhor era um homem carrasco, eu sabia que o senhor era um homem terrível, eu sabia que o senhor era um homem que faz aí coisa e tal. E aí Jesus falou assim, ué, se você sabia que eu era assim, se para você eu sou isso, por que você não pôs dinheiro no banco? Por que você parou? Por que você parou? Por quê? Terceiro, e a gente conclui. Deus concede autoridade proporcional à disponibilidade. Deus concede autoridade proporcionalmente à disponibilidade. Ou seja, se você estiver disponível para o reino, Ele vai te dando autoridade. Ele vai confiando autoridade. E essa autoridade pode ser espiritual, pode ser ministerial, pode ser operacional, conforme nós vimos aqui. Você já notou que no reino de Deus, uns fazem muito, alguns fazem pouco, e outros não fazem nada. Na obra de Deus é assim. Tem gente que não faz nada, tem gente que faz muito, muito. Está tudo nas costas dele, está tudo nas costas dela, tudo tem que falar com ele, tem que falar com ela. É muito, 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 muito. Outros fazem mais ou menos, tem mais, tipo assim, eu faço na escala, né? Tá bom. Beleza, tá, o pessoal da escala, beleza, é isso aí também, tá, cada um dá o que tem. Agora tem uns que não fazem nada. Agora note o que acontece no texto e perceba o que acontece com aquele que faz muito e o que acontece com aquele que não faz nada. O que faz muito, nessa parábola, Jesus fala assim, tá, você de uma mina conquistou 10, então você vai coordenar 10 cidades. Quer dizer, ele dá mais responsabilidade para o cara. Minas ali representam, vão se transformar em cidades no futuro. Quer dizer, a responsabilidade muito maior é multiplicada pela enésima potência, porque uma mina para 10 cidades, beleza. Agora, perceba o que acontece com o cara que enrolou lá, ficou enrolando, porque no caso ele enrolou num pano e entregou, um só. O que o dono faz? Ele toma desse cara, que essa é a explicação, aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então ele não multiplicou, então tira dele. E para quem que ele dá esse? Lembra aí no texto? Para quem que ele dá esse? Porque tinha 10. Aí você fala assim, mas o que tinha 10 já não tem um monte para cuidar? O que tinha 10? Caramba, é muita coisa. Por que ele não deu porque tinha 2? Por que ele não deu porque tinha 5? Por que ele não deu porque tinha 3? Por que ele não deu porque tinha 8? Sei lá, ele tinha 10 servos assim, na escala. Mas ele diz assim, que versículo que é? Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu jogarei usando suas próprias palavras, você sabia que eu sou um homem rigoroso, retiro o que não depositei, colho o que não semeei, por que não pôs o dinheiro no banco para que na minha vinda eu recebesse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. E eles responderam, Senhor, ele já tem 10. E o Senhor respondeu, eu declaro a vocês que todo o que tem será dado ainda mais. Esse assunto aqui, isso aqui é uma aula de responsabilidade e autoridade espiritual no ministério. Para quem ele dá a mina aqui, do cara que não estava fazendo nada? Porque tinha 10, e não porque tinha uma, e não porque tinha 2, não porque tinha 5. Quem trabalha acaba recebendo muito mais confiança da parte de Deus. Você quer fazer o teste? Comece a trabalhar. Comece a ser uma pessoa estratégica na obra de Deus. Esse negócio não acaba. Não acaba. Não acaba. Não termina, não acaba. Dias atrás, um irmão muito importante, de uma igreja muito importante, que tem cinquentenária a igreja. Pastor, eu queria te pagar um almoço. Eu falei, rapaz, eu não estou com tempo essa semana, não sei o quê. Ele falou, não, escolha o dia, eu quero almoçar com o senhor, porque eu quero ter uma conversa com o senhor. Marquei um dia, eu falei, olha, eu tenho no máximo 1h15, que eu posso, se for aqui perto, eu posso ter 1h15 com o irmão, e com alegria. Aí marcamos, demorou uns 15 dias, ele veio, eu saí do programa, desci o elevador, estava na recepção. O carro já estava funcionando. Entramos, fomos num shopping. A conversa era o seguinte, pastor, nossa igreja tem 50 anos e até hoje nós nunca tivemos ceia.
Não tinha ceia a igreja. No lugar da ceia, eles faziam outro esquema lá e tal, porque o fundador da igreja teve uma revelação, não sei das quantas, tal. E aí eu falei para ele, bom, eu sabia que a sua igreja não tem ceia, e isso é um problema grave. Ele falou, então, eu estou estudando, estou buscando, tal, nós passamos. Aí esse encontro virou 2, virou 3, virou 4, resolveu, a igreja está tomando ceia. Aí você fala assim, aí esses dias eu parei, ele me convidou para o aniversário da igreja de 50 e poucos anos, e agora, acho que era hoje, eu sei lá, era esses dias agora, acho que era hoje. Eu falei, nesse dia eu tenho culto, não posso, não sei o que e tal, tudo mais. Puxa vida, então deixa para o ano que vem, ok. Aí eu desliguei, fiquei pensando, falei, os caras vão fazer ceia, 50 e poucos anos, e eu fui uma peça que Deus usou para que tivesse ceia. Olha, calcula isso aí espiritualmente falando. Não dá para mensurar, são dezenas de igrejas, 40 e poucas, 50 e poucas, não lembro agora. Eu fiquei pensando, como Deus, quem se disponibiliza, Deus vai investindo, até que você se torne uma pessoa estratégica na obra de Deus. Eu vivo isso. Tem muita gente vivendo isso. Você pode viver isso. Porque aquele que faz, ele vai confiando. Não, esse aqui faz, então deixa com ele. Quando o cara não multiplicou a mina, ele tomou e não deu porque tinha 6, não deu porque tinha 8, não deu porque tinha 3. Ele deu porque tinha 10. E tem um princípio aí. A pergunta é, você está granjeando mais, menos, ou não está fazendo nada com aquilo que você confiou? E o princípio que eu estou falando é o seguinte, quem ganhou a mina que sobrou é o que tinha 10, não o que tinha 3. Por quê? Vou fechar aqui. Porque o de 10, cara, quem já cuida de 10? Uma a mais é só 10%. Não muda nada. Chega uma hora que não muda nada. Entendeu? É mais uma igreja, mais um ministério, mais um serviço, mais uma responsabilidade. Põe aqui, pastor, põe aqui. Vem, deixa comigo. Senhor, amém, com alegria. Mas você queria fazer tudo isso? Não, mas Deus mandou, o ministério demanda, vem na minha. Deixa comigo. Isso é só 10% no que ele já faz. Ou seja, não é nada. Mas para quem tinha 5, receber mais uma, já é 20%. Quem tinha uma, se receber outra, é o dobro. Nossa, vou ter que dobrar meu serviço, vou ter que... e tal. Então existe um princípio aqui. Para servos de confiança, 10% não aumenta em nada. Aumentar um pouquinho, sair mais tarde, chegar mais cedo, fazer... não muda nada. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. E o nome de Cristo vai sendo glorificado. Você é um crente com quem o Senhor, aquele que vai conquistar o reino e vai voltar, pode confiar agora. Deus abençoe você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sempre fico pedindo perdão porque eu passo dos horários um pouquinho. Agora eu estou passando já quase 8, 9 minutos. Aí quinta passada o Fabiano me chamou a atenção. O Fabiano me deu um pito. Aqui fala pito, quando o cara dá uma chamada. O Fabiano falou assim, pastor, nunca mais fala que você passar 5 minutos, 10 minutos, aquela 15 minutos é ruim. Eu falei, porque meu pastor era mineiro. E mineiro tem um ditado que fala que mineiro não perde trem. Você está entendendo? Meu pastor, rapaz, era até chato. Tipo assim, a gente saía para alguma igreja que a gente ia, na mesma cidade, a cidade era pequenininha, era coisa de... Não tem ponto na cidade que você não chegava em 10 minutos de carro, 15 minutos. Aí o culto era 7, ele gostava de chegar, então, tipo, 6:30 no culto. Beleza, chegar 6:30. Aí ele falava assim, então, quando for 5:30, você vem para casa. Eu falava, meu Deus do céu! 5:30, quando eu chegava lá 5:30, o carro, que era álcool, ele já estava ligado na garagem, fazia 15 minutos para esquentar. Aí eu falava, ele era um velho, né? Então eu peguei isso aí do meu pastor. Então quando eu passo 5 minutos, 10, eu fico me coçando, desesperado. E aí o Fabiano falou assim, não, pastor, eu vou te contar.
A minha esposa, tá ali, a Eliane, ela vinha para a igreja, eu não era crente. Aí eu deixava ela na igreja, ela vinha para a igreja e eu vinha buscar. Nunca terminava na hora. Lembra que o nosso culto terminava 10, né? Aí, um dia eu fiquei pensando, o que tem nessa igreja, meu? Que o pessoal vai, fica e passa e tal. Eu comecei a vir e pegar o finalzinho do culto. E Deus começou a falar comigo. Tá aí, Fabiano, crente hoje, uma benção, batizado, servindo a Jesus, sei lá. Quantos anos você está crente, Fabiano? Você se converteu? Em 2016? 2016, faz a conta aí, sei lá, 7 anos. Curva sua cabeça, chegou a hora de nos envolvermos financeiramente com a obra do Senhor. Vê aí os votos que você fez, a condição que Deus te deu. E vamos ao Senhor em oração. Pai santo e justo, bondoso, piedoso, maravilhoso. Nós levantamos a voz em oração mais uma vez, confiantes que o sangue de Cristo nos faz sermos ouvidos, não porque somos bons, mas porque Jesus é bom. E agora que ouvimos a Tua palavra e fomos instruídos sobre que tipo de servos temos sido e que tipo de servos precisamos ser, que possa começar agora no momento do ofertório, Senhor. Em nome de Jesus, dirija a mim e aos meus irmãos a investir na Tua obra, no Teu reino, de forma a glorificar o Teu nome, porque Ele é santo. Em nome de Jesus, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Quem vai servir ao Senhor com dinheiro físico de papel, pega o envelope. Quem não tem envelope, só levantar a mão assim, ó. Tipo fazer uma pergunta. Alguém vai levar um envelope aí para você. E quem vai fazer o Pix tem ali, é só pegar o celular e fazer. E quem está na internet faz também através do negócio que aparece na descrição do vídeo ou na tela aí para vocês. Mais importante, quando você oferta, você glorifica Cristo. Você glorifica a Deus. Então, entrega a oferta e diga glória a Deus, porque Deus está te dando condições. Se você tem condições, não fique sem ofertar. Então, essa é a hora. Quem precisa do envelope, só levantar a mão, alguém leva aí para você.